mudando hoje o cenário da medicina veterinária, quais são as principais aplicações que já vêm sendo praticadas, né? Claro, tem muitas outras em desenvolvimento, muitas outras em estágio inicial, mas aqui nós vamos falar um pouquinho sobre, né, as principais aí que já vêm sendo utilizadas e mostrar, né, para vocês o que já vem sendo feito, tá? Então, falando só um pouquinho antes aqui da minha trajetória, né, quem é o William, o Alexandre já fez aí uma breve introdução, né, então, diferente aqui da maioria que está presente nessa palestra, eu sou formado em mecatrônica, então eu tenho o meu know-how voltado mais na área da tecnologia, mas como eu vim parar aqui, né, como eu vim parar com a Custom Vet, como que eu vim parar com desenvolvimento de guias, planejamento cirúrgico, enfim. Na verdade, eu tenho mais de 6 anos de experiência com manufatura aditiva, que é a impressão 3D, basicamente, em diferentes tipos de tecnologia, FDM, SLA, PolyJet, SLS, enfim, os diversos tipos de tecnologia que se tem de impressão 3D hoje. E há 5 anos, né, há mais de 5 anos, eu venho trabalhando com o desenvolvimento de dispositivos médicos personalizados, né? Então, desde de próteses cranianas, próteses para bucomaxilofacial, próteses para ortopedia, tudo isso fazendo de uma forma personalizada, né? Ou seja, cada prótese é para cada paciente. Então, o meu grande know-how, né, nesses últimos 5 anos, utilizando também impressão 3D e o planejamento cirúrgico virtual, foi mais voltado para a área humana, de fato, até que eu comecei a trabalhar com simuladores cirúrgicos, né? Então, inicialmente com simuladores da área médica, então simuladores para treinamento de raquianestesia, onde você tem um torso, né? E toda uma parte eletrônica ali que faz o monitoramento das aplicações, até os simuladores da área veterinária ali, onde eu desenvolvi um simulador para treinamento de castração. Mais para o fim da palestra eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês a respeito de simulação também, porque quando a gente fala de tecnologia e fala de impressão 3D, ela está atuante tanto no âmbito intracirúrgico, né, no tratamento durante a cirurgia, pré-cirurgia, e também antes disso, né, no ensino, né, na didática, na forma que o aluno vai aprender, né, e isso se dá através dos simuladores. Enfim, desde do ano passado a gente está com esse projeto da Custom Vet, que é justamente trazer todas essas tecnologias que nós já temos muito bem difundidas hoje, por exemplo, na medicina humana, para a medicina veterinária também. Né, a gente enxergou que existia uma oportunidade, né, da gente trazer esse tipo de tecnologia. Claro, algumas pessoas já vinham fazendo, já vêm trabalhando com isso, mas nós queremos, né, adicionar esse know-how que nós temos e somar, né, trazendo assim cada vez mais dispositivos, né, que facilitem o dia a dia do cirurgião e também, né, no final, para melhorar a cirurgia do paciente. Então, falando aqui só um pouquinho sobre algumas soluções, né, que a Custom Vet tem um QR Code aqui para quem quiser depois nos seguir lá no Instagram e acompanhar um pouco do nosso trabalho. Nós temos desde os modelos anatômicos, tá? E aqui quando a gente fala de modelo anatômico, a gente fala desde os modelos educacionais, então, como vocês podem ver aí, um encéfalo canino, flexível, então nós temos esse produto na nossa linha. Nós temos também um modelo de joelho articulado que simula a luxação de patela. Esse ainda não foi lançado oficialmente, tá? Mas ele já existe e o lançamento vai acontecer aí dentro das próximas semanas. É um modelo que ficou muito legal, que tem ali os guias, tem as placas, é um modelo todo magnético, vocês vão gostar bastante. Até modelos para treinamento, né, para cursos, e modelos pré-cirúrgicos que a gente vai abordar um pouquinho aqui também. Nós temos os guias cirúrgicos personalizados, né, então fazemos todo o planejamento virtual da cirurgia e o desenvolvimento dos guias, né, tanto guias para correção de deformidades angulares, guias para procedimentos na região vertebral, então, né, para auxiliar durante o momento da cirurgia. Nós também trabalhamos com próteses e órteses, tá? Então, isso é algo que a gente vai conversar também um pouco sobre isso nessa palestra, quais são as oportunidades de mercado, alguns gaps, como que o mercado está, né, nesse sentido, e também temos a parte de consultoria e cursos, né, então nós também fazemos essa parte, né, então essa foto aí que vocês estão vendo recentemente, nós estivemos
lá na faculdade Qualitas, fazendo a implementação da tecnologia de impressão 3D, prestando consultoria. Então, nós fomos lá, fizemos todo o dimensionamento do que eles precisavam, fizemos a indicação do maquinário, e fizemos também a parte do curso, que envolve ali tanto a parte de segmentação de imagens médicas até a parte de impressão em si. Então, fazemos isso para faculdades, né, consultoria, e cursos também independentes para profissionais que querem aprender, às vezes, enfim, trabalhar um pouco com impressão, trabalhar com segmentação de imagens médicas. Então, nós também prestamos esse tipo de serviço, tá certo? Então, agora em si, a gente vai iniciar, né, o tema principal da palestra, falando sobre as principais usabilidades, né, da impressão 3D hoje na prática, no dia a dia do cirurgião e quais são suas vantagens, suas desvantagens. Então, basicamente, a gente já falou um pouco aqui inicialmente, né, que a Custom Vet já trabalha com esse tipo de produto, mas basicamente o que a gente vai conversar hoje, né, vai ser sobre os modelos cirúrgicos personalizados, né, os biomodelos, que pode ser um grande aliado no planejamento pré-operatório da cirurgia. Nós temos as próteses e as órteses, né, como eu bem falei, a gente vai debater um pouco aqui sobre como isso está, né, no cenário, claro, da minha percepção, né, como isso está no cenário atual, e os guias cirúrgicos personalizados também, a gente vai trazer aqui alguns dados bem interessantes. Então, falando primeiramente sobre os biomodelos pré-cirúrgicos, né, os biomodelos, como que ele pode ser um forte aliado no planejamento da sua cirurgia. E aí, claro, tudo que eu vou falar daqui em diante, né, não é da cabeça do William, não é o William que está falando, são os artigos científicos, né, que já foram publicados, que trazem esses dados e trazem esses relatos, né. Então, eu trouxe aqui um artigo científico bastante interessante, que ele vem mostrando ali de diferentes tipos de cirurgia que foram utilizados biomodelos para treinamento pré-cirúrgico, né, e quais foram os benefícios. Sugiro que todos possam dar uma lida nesse artigo, que ele é bem interessante. E logo abaixo é uma foto de um dos nossos modelos que nós desenvolvemos para o Dr. Ítalo Freitas, doutor parceiraço nosso, que, enfim, conseguiu utilizar o guia cirúrgico, o biomodelo cirúrgico para fazer nesse treinamento da cirurgia, fazer o corte, planejar onde vai ser o corte, depois fazer ali a pré-dobragem da placa. Isso, enfim, vai trazer diversos benefícios, como nós estamos vendo aqui. Então, há uma redução no tempo cirúrgico entre 15% e 22%. Isso é um dado bastante expressivo, e novamente, não é um dado que está saindo da minha cabeça, é um dado que está dentro desse artigo. Então, a redução de 15% a 22% de tempo cirúrgico. Quando a gente fala, né, nessa redução do tempo cirúrgico, a gente não está falando só da redução do tempo cirúrgico em si. A gente está contando também a redução da usabilidade do centro clínico, dos profissionais. O paciente vai estar 15% a 22% menos exposto aos riscos, né? Então, tudo que tange, né, ao cirurgia, né, tem essa redução. Então, isso é bastante interessante quando a gente para pensar assim. O artigo também sugere ali a melhora na visualização anatômica, né? Ou seja, quando você está analisando uma tomografia ou um raio-x, você está ali, né, no bidimensional, você está num plano. Mas quando você passa a ter a terceira dimensão, né, quando você tem o 3D, você tem uma outra percepção. Né, isso é um grande aliado realmente na cirurgia, porque às vezes no 2D você não tem tanto essa dimensão de profundidade, né, mas quando você ganha essa terceira dimensão, aí é que as coisas começam a fazer a diferença. Então, o estudo também mostra ali a redução no uso de fluoroscopia e exposição à radiação. Então, dependendo, né, do tipo de procedimento, você consegue treinar antes e não utilizar, né, recursos que exigem ali radiação. Redução de traumas e complicações operatórias. Então, como você já vai estar, né, meio que treinado, né, no seu paciente específico, você acaba reduzindo alguns riscos. É um auxílio importante no planejamento e na seleção de abordagem. Então, qual técnica que eu vou utilizar, onde eu vou começar a minha inserção. Então, tudo isso, através de um biomodelo pré-operatório, é possível, né? E também ganhos educacionais e de aprendizagem, né, principalmente para quem está começando, né, ter esse auxílio é muito fantástico, né? Não só para quem está começando, obviamente, todos os doutores, né, que fazem na sua prática casos complexos como esses, é uma baita ajuda.
né? Claro, tem casos mais simples que a utilização, às vezes, de um biomodelo não se justifica, mas para casos complexos como esses, a gente viu aqui, o estudo mostrou que realmente os ganhos, né, são inúmeros. Então, são dados, né, que não tem como a gente ir contra eles. Então, os biomodelos, né, tem todos esses benefícios, e novamente, né, só fazendo menção ao doutor Ítalo, que fez a utilização desse biomodelo, que de fato foi extraordinário aí, esse caso, né, um procedimento bem complexo, e com a utilização do biomodelo, né, acreditamos que conseguimos ajudá-lo ali a fazer esse planejamento. Pessoal, também, enfim, se eu estiver indo rápido demais, ou se tiverem alguma dúvida durante a apresentação, vocês podem interromper aqui, às vezes jogar uma pergunta ali no chat, ou o Alexandre também pode ler aí para mim, que a gente vai pausando e vai conversando, ou se quiserem deixar para o final também, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas para isso também, certo? E agora falando sobre a segurança e eficácia dos guias personalizados, tá? Aqui ficou um pouquinho bagunçado esse slide, porque de fato eu queria trazer, né, esses 3 estudos aí que tem dados muito interessantes sobre a utilização de guias cirúrgicos personalizados. O primeiro aqui, né, superior à minha direita, vem falando sobre, né, guias para correção do platô tibial, né, ele faz ali uma comparação entre os métodos convencionais, né, que funcionam, né, claro, a gente não está descredibilizando, né, os métodos atuais, com certeza funcionam e funcionam muito bem, porém, com os guias personalizados, você tem alguns ganhos ali adicionais em relação a ângulos, dependendo, né, do tipo de correção que precisa ser feito, né, às vezes você consegue ali com o guia fazer 2 correções diferentes, né, então de fato você tem alguns ganhos adicionais, né, novamente não descredibilizando as técnicas tradicionais que funcionam muito bem, mas com os guias de osteotomia você tem alguns ganhos, então isso é bastante interessante. Também aqui alguns estudos falando sobre a utilização de guias para correções, né, antibraquiais, perdão. Então, enfim, tem muitos ganhos também em relação, né, ele faz o comparativo ali de fazendo o procedimento sem o guia e com o guia. Então, o que isso traz de dados, né, o que isso traz de comprovações. Então, reduz o tempo cirúrgico, novamente, né, como a gente já falou com o biomodelo, quando se fala de redução de tempo cirúrgico, você reduz tudo o que engloba, né, ali a cirurgia, aumenta a precisão anatômica, então os ângulos, inclinação, torção. Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aí de correção de fêmur, né, esse fêmur, ele tinha basicamente a necessidade de fazer a correção nos 3 planos, né, no plano frontal, no sagital e no axial. Ele tinha varus, tinha pré-curvato e o outro eu esqueci. Mas, enfim, são as 3 deformidades, né, ali do fêmur, e fazer isso, né, freehand, fazer isso na mão, ia levar um tempo considerável, né, o paciente ia ficar mais tempo exposto, ia ter mais movimentação de tecido, então ia ter algumas tentativas e erro ali até conseguir chegar, né, no aspecto funcional e físico também ali aceitável, né, então você vai levar um tempo a mais, e o guia, né, ele proporciona isso. Então você já fez meio que a cirurgia previamente, você fez a cirurgia no planejamento, você planejou os cortes, você planejou como que vai ficar. E o guia, ele tem esse papel fundamental que é tirar o que você planejou do CAD, né, do software de planejamento, para o mundo real, né? Então esse é o grande benefício que esses guias têm. Favorece uma osteotomia mais ortogonal, né? Então a gente falou aqui de dificuldades, diminui o manuseio traumático de tecidos, né? A gente já mencionou aqui, e melhora a recuperação neurológica pós-operatória, né? Uma vez que você tem a redução de, né, todos esses pontos que a gente já falou. Então aqui, né, novamente só fazendo uma menção aos médicos responsáveis por esses casos, o Dr. Gustavo Cortes, que nós realizamos esse caso de fêmur e tíbia, né, a imagem aparecendo só fêmur, mas foi um caso complexo que nós realizamos de fêmur e tíbia, com luxação de patela também, então foi um caso bem interessante. O caso ao lado são guias de perfuração vertebral, realizamos lá com o Dr. Matheus, do Rio de Janeiro, um caso, né, bastante complexo também. O paciente necessitava fazer ali a estabilização
do processo torácico das vértebras, e nós realizamos, né, todo o planejamento pré-cirúrgico, colocando ali os pontos de inserção, onde os parafusos, né, precisam ser inseridos, qual a angulação, isso, né, novamente, oferecendo mais segurança para o paciente, principalmente quando a gente fala desse tipo de cirurgia, onde você tem um risco, né, não de deixar o paciente torto, mas de causar o mal à vida do paciente, né? Quando você vai fazer a correção de um membro, você pode, né, enfim, causar, claro, ó, danos muito graves ao paciente, mas ali se a gente, né, tá tratando de coluna, os riscos, né, são maiores, então os guias, eles são um grande aliado, né, e só mencionando para vocês, né, a gente falou de guia, falou de planejamento, mas como que tudo isso começa, como tudo isso acontece, né, primeiramente a gente tem, né, o avanço da tecnologia na parte de exames, né, então hoje a gente tem uma tomografia com qualidades muito boas, né, com espessuras de folha de papel, praticamente, mais finas que isso, até alguns tomógrafos conseguem chegar. Então, enfim, com essa precisão, né, a gente consegue transformar esse exame, né, feito através dessa revolução tecnológica para outra revolução tecnológica, que são softwares, né, então a gente tem softwares hoje que conseguem ler essas imagens e transformar essas imagens para a gente em arquivos tridimensionais, né, então a gente até utiliza bastante um exemplo nos nossos cursos, né, como você pegasse uma maçã, né, cortasse ela em várias fatias, e a cada fatia que você olha, né, tem uma geometria diferente, um desenho diferente, e quando você junta tudo isso, você tem, né, o 3D, né, o tridimensional. Então, são essas etapas, e depois o planejamento, né, através de um software CAD, onde a gente faz as mensurações de angulação, e o design em si do guia, e depois tudo isso, né, é passado para fabricação em impressão 3D, tá? E só lembrando, né, novamente, o material, né, que é utilizado para fazer os guias precisa ser um material que ele é biocompatível, né, um material que não oferece riscos ao paciente, um material que pode ser esterilizável, né, pode ir em autoclave. Então, são materiais que, né, são altamente utilizados tanto na medicina humana quanto na veterinária hoje também, super validados e super seguros também. Agora a gente vai falar um pouco sobre a utilização de próteses e órteses personalizadas, tá? E aqui novamente eu trago, né, um estudo que ele vem falando sobre endopróteses, mas aqui já num outro processo de fabricação, né, impressa em 3D em titânio, né, que é uma tecnologia fantástica, que de fato eu acredito que vem para mudar, né, o jogo, principalmente quando a gente fala de ortopedia, né, próteses ortopédicas, o que a impressão 3D em titânio consegue proporcionar para esse tipo de implante é algo que os métodos tradicionais não conseguem, né? Porque você consegue fazer estruturas trabeculares, estruturas porosas, que vai proporcionar uma osteointegração fantástica ali no osso, né? Vai dar uma longevidade para a prótese muito maior em relação às próteses convencionais, né? E isso na medicina humana é amplamente já estudado, se tem muitos estudos e resultados positivos, né, sobre a utilização desse tipo de implante, mas que ainda no Brasil é algo pouco acessível até mesmo para a área humana, né? Hoje, claro, se tem muito, mas é um produto muito caro, né? E quando a gente, né, vem para a veterinária, a gente lembra que quem paga no final as próteses são os tutores, né? Então os tutores, às vezes, sim, muitos tutores carentes que não vai ter condições de pagar o preço de uma prótese daquela. Né, então, essa é uma grande dificuldade que eu enxergo hoje para que essas tecnologias elas possam de fato engrenarem na veterinária e se tornarem algo comum, né? Então é uma dificuldade, né, que se tem aí na inserção desse tipo de tecnologia devido ao alto custo, né, de fabricação. E quando a gente fala de benefícios, né, de uma prótese personalizada, uma adaptação personalizada, né, é uma prótese que é para aquele paciente, feita para aquele paciente, ou seja, vai encaixar perfeito, né, então como vocês podem ver aí na foto, ao lado desse crânio aí, foi um projeto que a gente chegou a desenvolver aqui, então você tem um guia cirúrgico que vai realizar o corte exatamente na região onde você colocou, né, removendo toda a região do tumor, e depois uma prótese que vai se encaixar perfeitamente, né, naquele corte que você fez, naquela osteotomia que você fez. Então, enfim, você tem uma cirurgia muito mais rápida, um produto
você não vai ter dor de cabeça, digamos assim, né, na hora de colocá-lo, não vai precisar dobrar, não vai precisar fazer nada, é só, de fato, instalar, né, a parte mais difícil vai ser na inserção, né, no descolamento, mas a parte da prótese em si é algo que vem para facilitar muito as próteses personalizadas, né. Melhora funcional real, com alta taxa de resposta positiva e mobilidade relatada pelos proprietários, então os benefícios realmente são muito bons, e quando a gente fala, né, de mobilidade, tem essa outra foto que é um caso que nós desenvolvemos aqui internamente, que é o caso da Hannah, uma bulldog que quando era filhote, a mãe acabou comendo os seus metacarpos, ela ficou com um metacarpo só, então ela apresentava dificuldades, né, para se locomover, para andar, geralmente puxando um pouquinho ali a pata, que só tem um metacarpo, por não conseguir apoiar muito bem ela, e aí nós desenvolvemos, né, não é, com a impressão 3D, o que vocês estão vendo aí na pata dela não é impressão 3D, mas o processo para chegar até essa peça nós utilizamos também impressão 3D, então a prótese ali que veste, né, no pé dela, uma prótese macia, confortável, um material atóxico, né, não vai oferecer riscos dérmicos para ela, tem uma alça ali também que nós fizemos para prender essa órtese que ela não soltasse, então trouxe, né, devolveu para ela novamente ali o conforto de se andar, e também preservando, né, ali a questão dos membros pélvicos dela, então ela, como ela puxava muito de um lado, podia ser que com o tempo isso acabasse acarretando em outros problemas, né, então foi um projeto bem bacana que a gente conseguiu desenvolver. Outros benefícios, a preservação de membros viáveis em próteses personalizadas, implante de titânio, com boa sobrevida clínica, né, então aqui o que a gente falou um pouco sobre as próteses impressas em titânio. Integração óssea melhorada em implantes metálicos, conferindo estabilidade a médio e longo prazo, né? Então, novamente, aqui, alguns benefícios referentes às próteses metálicas, né, as próteses impressas em titânio. E quando a gente fala, enfim, de materiais que podem ser implantáveis, isso, né, a gente tem uma gama de opções, mas cada um vai ser para algum tipo de aplicação, né? Então, próteses ortopédicas, que vai exigir carga, vai exigir esforços mecânicos, a gente vai falar ali ou do aço cirúrgico ou do titânio, né? Não tem muito para onde correr. Claro, tem outros materiais, mas são os mais utilizados. Agora, regiões que não exigem esforços mecânicos, né, não vão ter cargas mecânicas, aí a gente já pode passar para polímeros, né, como o PIC, ou o cimento cirúrgico, né, o PMMA, na área humana é muito utilizado, né, para próteses de crânio, próteses de contornos faciais, são materiais, enfim, com premiums, assim, que têm propriedades mecânicas muito semelhantes ao osso, de fato, são materiais muito bons. Bom, então a gente já, né, deu um overview aqui para vocês de tudo o que a impressão 3D hoje, né, pode oferecer no dia a dia clínico, desde biomodelos, a guias, a próteses e órteses. Tudo isso está muito relacionado, né, diretamente ao paciente, diretamente à cirurgia, ou pré-cirurgia, ou pós-cirurgia, como é o caso das órteses, mas dando alguns passos atrás, né, a gente focando ali mesmo na parte de aprendizado dos alunos, tem uma parte que é muito importante, que é a de simulação, né, a simulação, ela vem, de fato, também acredito, para acrescentar mais uma camada nessa estrutura de aprendizagem que a gente tem hoje. Então, se a gente pensar no método tradicional de aprendizagem que nós temos hoje, nós podemos pensar como, né, uma pirâmide, onde o aluno ele começa a aprender a parte teórica, depois ele vai assistir o professor fazendo, se formando ele já vai começar a praticar e depois ele precisa ensinar alguém, né? Só que eu enxergo que há um gap, né, nessa estrutura atual, porque a gente sabe da dificuldade hoje que às vezes você ter um cadáver ali para fazer os estudos, ou ter um paciente, né, dependendo do tipo de procedimento que vai ser treinado, ter um paciente vivo para 20 alunos, às vezes, né, tentar aprender ali, a gente sabe que muitos, às vezes, acabam saindo, né, sem fazer a prática, né, especificamente, então é um gap que se há, e a gente acredita que os simuladores ele não vem para substituir, mas ele vem para somar mais uma etapa nessa grade de aprendizagem, né, então o aluno ele primeiro vai fazer a parte teórica, né, de aprendizado, depois ele vai fazer a parte de simulação,
né? Então ele vai associar o que ele aprendeu teoricamente na prática no simulador e depois ele termina de associar tudo isso vendo o professor fazendo no seu paciente, né? Então, adicionando camadas, a gente acaba tendo resultados muito interessantes, né? E isso tem diversos estudos clínicos que comprovam. Então, né, os simuladores eles têm vários benefícios, um deles é um ambiente controlado para treinamento, né, uma vez que você não vai ter um paciente vivo ali, para um aluno pouco experiente, ou alguém fazendo uma pós-graduação também com pouca experiência na prática, e tendo que fazer o procedimento num animal vivo, você elimina, né, esses riscos, vai ter um treinamento controlado. Aqui, se você cortar uma veia a mais, uma artéria a mais, o máximo que você vai precisar fazer é repor a peça, né, não vai ter nenhum dano à vida do paciente. Então, por isso que os simuladores eles são muito benéficos, né, para aprendizado na medicina. E esse que vocês estão vendo ao lado, né, é o SimSpay, é um simulador desenvolvido pela Sintera. Inicialmente eu falei que eu trabalhei com simuladores, então tenho muito orgulho de falar que eu participei no desenvolvimento desse simulador, fiz todo o desenvolvimento da parte física dele. A gente teve, claro, um grande auxílio de professores da veterinária para desenvolver, professores anatomistas, como o professor Fernando, da Anatovet, também, que é um parceirão nosso, uma da, professora da, esqueci o nome da faculdade agora, mas eu vou lembrar até o final da palestra. Mas foi a Universidade de São Paulo que a gente desenvolveu junto com eles, tá? Então, enfim, é um simulador que agrega bastante ali em termos de realismo, né? Então, vou mostrar depois um vídeo para vocês aqui no final, vocês vão ver que, né, tem toda uma textura, né? E o porquê que eu estou trazendo aqui a parte de simulação, se a gente está falando de impressão 3D, esse simulador, apesar de ter muitos componentes que não são feitos em impressão 3D, né, na verdade toda a parte tecidual não é impressão 3D, mas a impressão 3D foi um caminho para a gente chegar até elas. E a gente falou, né, de aprendizado, então, novamente, não é o William que está dizendo isso, são os dados dos estudos que corroboram para este fato, né? Então, alguns estudos mostram que os alunos eles apresentam 40% maior de retenção de habilidades técnicas após 6 meses de treinamento. Então, de fato, a gente vê que os benefícios são claros em relação ao método de aprendizado tradicional que a gente tem hoje, né? Quando a gente adiciona um simulador a isso, né, as coisas realmente começam a dar resultados melhores. E o aluno, uma vez que ele retém melhor as habilidades e a parte teórica, né, ele vai, no final, ter uma redução dos erros clínicos, né, então, outros estudos apontam aí que tem uma redução de 30 a 50% dos erros médicos em procedimentos complexos em situação de emergência quando o aluno passa, né, por todo esse treinamento com o simulador, né, com a utilização do simulador. Então, os benefícios são de fato muito, muito impressionantes. Bom, eu vou cancelar aqui essa apresentação, eu vou só mostrar o vídeo desse simulador para vocês, que eu acho interessante, aí depois a gente volta para fazer o encerramento aqui da palestra. Deixa eu só cancelar e compartilhar novamente. Eu vou compartilhar a tela cheia. Inicialmente vocês vão ver minha tela duplicada 1 milhão de vezes, mas agora acredito que vocês já estão vendo. Então, vou apresentar aqui um vídeo que eu acho bem bacana para vocês verem. Não está saindo áudio? Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu parar a apresentação. Tá. O pessoal tá falando que tá sem áudio. Acho que agora vai ficar com áudio, tá? Vocês só me confirmem depois, mas eu vou iniciar novamente.
Vou ocultar isso aqui. Vou dar play. Deu áudio agora para vocês? Tá. Não? Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar rodar um pouco para vocês verem algumas imagens do simulador, mas depois eu deixo, vou ver se eu consigo deixar aqui um link, enfim, esse vídeo tá no Instagram, na página da Sintera, né, vocês também, se quiserem procurar lá no Instagram Sintera, vocês vão conseguir encontrar esse vídeo lá também para ver a parte do áudio, que infelizmente não tá saindo aqui. Foi isso. Desculpa o áudio não ter saído, pessoal, realmente eu achei que ia sair, mas enfim, caso vocês tenham, né, interesse, deixa eu já voltar aqui para a página da finalização, que eu estou vendo que está tendo aqui algumas perguntas. Deixa eu voltar para a minha tela de apresentação. Bom, pessoal, então, né, só agradecendo novamente aqui a presença de todos, né, que se dispuseram esse tempo aí à noite para acompanhar um pouquinho aqui dessa palestra. Espero que todos possam ter tirado, né, um pouco de proveito, né, independente do segmento. Agradecer novamente ao Alexandre por essa oportunidade de ter nos convidado, de estar, né, sendo um dos patrocinadores da Ortoneuro, né, esperamos que a gente consiga fazer muita coisa juntos aí. Estamos, né, pensando aqui em algumas coisas em conjunto, né, apoiar uma cirurgia aí, né, Alexandre? A gente está aguardando aí aparecer o caso, e quem sabe também sorteios aí no futuro de alguns dos nossos modelos. Então, vocês, né, todos fiquem atentos aí às páginas, né, tanto a minha quanto a do Alexandre, que em breve a gente deve trazer novidades. Bom, agora vamos para a sessão de perguntas. Eu vou pedir para o Alexandre. Você consegue ler para mim, Alexandre, as perguntas? Tá. Hoje, né, a gente tem, enfim, diversos softwares CAD, né, que a gente chama, que são softwares de modelamento 3D. Tem desde dos gratuitos, tem desde os pagos. Na área humana, você tem alguns que já são específicos para a área humana, né, então tem algumas ferramentas que a gente chama de features, algumas features que já são direcionadas, né, para algum tipo de trabalho, mas para a veterinária ainda a gente não tem nenhum, digamos, um software de modelamento 3D que tem esse tipo de feature, né? Então a gente consegue hoje adaptar alguns softwares de mercado para conseguir chegar nesse nível, né? Então hoje o que eu utilizo aqui, né, na minha prática é a licença paga do Fusion 360, né? Tem alguns porque tem o Fusion, né, que é só a parte de modelamento sólido, né, que a gente chama na parte de modelagem, e também tem a parte de modelagem de malha, né, que aí precisa de uma outra extensão, enfim, mas o que a gente utiliza aqui hoje é um software pago, mas tem alguns outros softwares que dá para fazer algumas
poucas coisas, né, na parte de planejamento, mas os melhores resultados, né, que a gente conseguiu atingir hoje foi com o Fusion 360.